Bom, boa noite, pessoal. Estou gravando então esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre a questão da formação em psicologia. Então, quais são as demandas atuais, demandas sociais, contemporâneas e atuais e éticas na formação do psicólogo atualmente. Então, a gente vai discutir a formação da psicologia e essas demandas, falar um pouquinho sobre a regulamentação da profissão, vamos falar um pouquinho sobre a questão da mercantilização da profissão, as demandas, né, demandas sociais, a dimensão social do nosso trabalho, e um pouquinho da formação. Então, vamos falar um pouquinho da demanda ética e da formação do psicólogo. Então, boa parte das demandas exigidas hoje do psicólogo, ele tem a ver com, na atualidade, né, tem a ver com... Na verdade, na origem, né, da formação de psicólogo, a sociedade ela estava tentando atender demandas profissionais da área de saúde mental, organização do trabalho e da educação. Então, a regulamentação da psicologia como ciência e profissão nasceu em função disso, né, em função de atender essas demandas. A regulamentação da profissão de psicólogo ela veio primeiro com testes psicológicos. Então, foi através do teste psicológico e da discussão da avaliação psicológica que se começou a discutir acerca dos currículos mínimos, né, os currículos acadêmicos. Então, para uma cultura dos testes que acabou sendo perpetuada, né, no currículo mínimo. Então, tinha um dispositivo lá de disciplinar, né, as questões do trabalho do psicólogo em avaliação psicológica. A outra ênfase era num cunho profissionalizante do trabalho, né? Então, assim, as atividades no início elas eram sempre relacionadas a um caráter intervencionista. Então, o psicólogo ele era uma pessoa que estava ali para fazer uma intervenção e para mudar a realidade, sem questionar muito o status quo, né? Então, a formação do psicólogo era baseada nessa formação mais tecnicista. Era um técnico que ia ser contratado para, na área da psicologia das organizações, por exemplo, a gente falava de colocar o homem certo no lugar certo, então fazer testagem psicológica, ver questões de distúrbios psicológicos, etc., né? Então, na verdade, a maior parte dos resultados da aplicação da psicologia eram técnicos e era a aplicação de técnicas e de instrumentos psicológicos, né? Então, estava mais centrada nessa questão. Então, existe uma crítica aí na formação do psicólogo e na mercantilização do ensino e demandas sociais contemporâneas em relação a isso, né? Então, um forte viés das instituições formadoras com uma repercussão de que a psicologia, o ensino se transformou numa mercadoria e a formação profissional se converteu numa espécie de adestramento de técnicas, né? Então, de práticas padronizadas. Então, você ia para lá para aprender uma série de técnicas para você sair de lá e aplicar em qualquer contexto. E hoje a gente faz uma discussão muito diferente, assim, de questionar o trabalho do psicólogo, a posição do psicólogo, né, mais no contexto, no seu entorno, de fazer diagnóstico, né, de fazer uma série de levantamentos. Então, eles passam a discutir essa questão e de fornecer uma formação mais voltada para a compreensão do mundo social e o mundo histórico das pessoas, dos clientes, das pessoas que vão ser objeto da nossa intervenção. Então, se amplia o serviço do trabalho do psicólogo para serviços públicos e para outras áreas, em função principalmente das políticas governamentais, né? Então, a gente tem historicamente uma evolução em relação a isso. Vocês vão ver na aula, eu estou fazendo mais um resumo do que a gente vai falar, né? E aí, com a regulamentação da profissão, em 62, a gente tem a estruturação legal, né? Então, criação dos sistemas de conselho, criação, oficializando a profissão de psicólogo, a criação do currículo mínimo, né? E o que se espera dos psicólogos de um projeto de psicologia e de formação de psicologia, né? Ainda estava deficitário, ainda o currículo ele era ainda edificado nas bases técnico-científicas tecnicistas, mas já estava começando um projeto de adequação e de aumento, de ampliação do trabalho do psicólogo, mas ainda era, o objetivo ainda era aumentar a eficiência dos indivíduos e melhorar a sociedade, né? E o próprio currículo mínimo tinha um pouco dessas características, né?
que a gente vai se libertando ao longo do processo, e agora, daqui a pouco, vocês vão que a gente vai discutir uma visão um pouco diferente do trabalho do psicólogo, né? Então, a outra crítica que se faz com a expansão do trabalho do psicólogo, a expansão também da formação, né? A inserção dos psicólogos em áreas que, na verdade, em novas áreas, né? Então, a crítica vem depois, né? Então, assim, delegacia da mulher, varas da infância, serviço de vigilância sanitária, atenção ao idoso, etc., mas que, na prática, ao invés de inovar, estabelecendo novas práticas, novas, né, atuações, as atividades ainda eram as mesmas atividades do tripé clínica, educacional e aplicada ao trabalho nessas áreas emergentes. Então, simplesmente pegava-se os conhecimentos e se aplicava nessas áreas emergentes. Então, essa é uma outra crítica que se faz, né, durante a evolução do curso de psicologia, da formação e da atuação do psicólogo. As diretrizes curriculares de 2004, né, já trouxeram um fôlego para essas discussões, para trabalhar um projeto pedagógico e uma formação diferenciada do curso de psicologia, né, e de formação dos psicólogos, né. Tem uma nova diretriz curricular que não foi homologada ainda, mas que já está em trâmite, do dia 11 de fevereiro agora de 2020, que estabelece uma série de outras discussões e de avanços, né, em termos de formação e atuação do psicólogo. As entidades relacionadas à psicologia, que representam as entidades de representação da psicologia no país inteiro, discutiram esse instrumento. Depois vocês vão ver na aula quais são essas entidades, né? Mas, assim, representado pelas mais diversas áreas da psicologia, esse documento, né, foi escrito e aprovado por esse grupo, né. Então, a gente tem aí uma evolução da atuação do psicólogo. A outra coisa que eu queria trabalhar com vocês e dizer para vocês é a questão do título de especialista, né? Então, o profissional psicólogo do curso de psicologia, ele pode se especializar em 12 áreas diferentes, né? Tem a resolução de março de 2016 que estabelece quais são essas áreas, né? Isso é uma coisa importante. Outra questão é que vocês vão encontrar no catálogo brasileiro de ocupações todas as áreas de atuação e a descrição, né? Tem um relatório lá de todas as áreas, depois lá na aula também tem o link. Quanto ao perfil do psicólogo brasileiro, da psicóloga brasileira, como costuma chamar o Conselho Federal, né? As psicólogas brasileiras, então se constatou que ainda a maior área é a clínica, como a gente já falou aqui na aula, né? No entanto, a área de políticas públicas e de serviços profissionais na área de saúde e assistência social vem absorvendo bastante psicólogos, né? E também uma ampliação da área de saúde no que diz respeito à inserção de profissionais em CAPS e NAFs, né? Nesse sentido, então, coloca-se uma necessidade de uma formação que inclua conteúdos teórico-metodológicos que atendam essas práticas de estágios, né, comprometidos com o sistema SUS, né? Então, muita gente está sendo absorvida pelo sistema SUS, pelo SUS também, então é uma demanda crescente na área de psicologia, né? As novas diretrizes curriculares que ainda não estão homologadas, elas vão trabalhar com 5 princípios, na verdade. O princípio vai falar um pouquinho sobre os princípios e fundamentos do curso de psicologia, um pouquinho da organização dos cursos de psicologia, como é que se dão, como é que devem ser, né? Quais são as competências e habilidades que devem ter os psicólogos que forem depois atuar, né? Então, a formação do psicólogo tem que contemplar, eu vou citar aqui para vocês quais são. O projeto pedagógico complementar, ele tem que abarcar toda a organização do curso e o que ele pretende formar, que tipo de pessoa ele pretende formar. E vai falar um pouquinho sobre a questão da formação de professores em psicologia. Então, ele vem dando orientações e diretrizes para os cursos de psicologia em todas essas áreas, né? Como princípio fundamental dos cursos de psicologia, a gente tem que lembrar que a questão maior primeiro, um profissional ético, um profissional comprometido com a ciência psicológica, então desenvolvimento científico da psicologia, atento aos fenômenos históricos, sociais, econômicos, culturais, políticos no mundo que ele está inserido. Então é uma formação mais ampliada, né? Mais do que isso também, que ele respeite a Declaração Universal de Direitos Humanos, né? E que a sua atuação seja uma ação construída em uma sociedade democrática. Então é uma coisa que a gente
tem que estar muito na nossa formação e sempre pautar a nossa prática, né? Promovendo a qualidade de vida das pessoas, dos indivíduos, né? Dos grupos, das organizações e das comunidades em que a gente estiver inserido. Então a gente não pode perder de vista essas questões na nossa atuação. Quanto à organização do curso, assim, a orientação é que o curso seja generalista, né, e que ele esteja aliado a inúmeras possibilidades de desenvolvimento de atuação profissional. Então, o maior leque possível de informações das áreas que a gente já citou aqui, passíveis de atuação do psicólogo. Em relação às competências, né, então, principalmente o núcleo de formação em psicologia, ele tem que desenvolver competências científicas, né, e profissionais caracterizados por uma base comum, né, de informações aí na formação do estudante, que capacite ele em termos de conhecimento, métodos e procedimentos em psicologia, que possibilita ele compreender a ciência psicológica e atuar, né, como psicólogo atualmente, na contemporaneidade. Então, por exemplo, né, em competência científica, o que ele tem que ter? Ele tem que ter compreensão da ciência como um sistema de conhecimento e modo de construção e interpretação da realidade. Então, ele tem, e aí depois a gente vai elencar, não na aula agora, mas depois eu vou mostrar para vocês, a gente vai elencar esse conjunto de competências, tá? No projeto pedagógico complementar também, ele tem um caráter de trazer, na verdade, os objetivos, a matriz curricular, as ênfases, o incentivo à pesquisa, então, como que vai ser o estágio, quais são as competências, né, tudo que vai estar previsto, então, tudo que vocês estão fazendo, vão estudar no curso, né, e vão passar pelas disciplinas, os estágios, toda a organização dos cursos, ele está previsto aí nesse projeto pedagógico. Então, todo curso tem um projeto pedagógico e a gente segue as diretrizes curriculares nacionais para montar esse projeto pedagógico. Esse projeto pedagógico também é construído dentro do curso, no colegiado, com os professores, no núcleo de desenvolvimento da psicologia. Então, os professores eles discutem em equipe, né, quais serão as ações, os conteúdos, as disciplinas, como vai ser a formação do psicólogo em cada curso. Então, a gente tem que respeitar as características regionais, a gente tem que respeitar as necessidades do mercado regional, né? E também a gente tem que adequar as diretrizes curriculares a nossa formação, o nosso trabalho. E o outro ponto que o projeto também tem que respeitar é a formação de psicologia, de professores em psicologia. Então, é optativa a licenciatura, mas também os cursos devem oferecer essa parte de complementação diferenciada de competências para trabalhar como professor na área de psicologia, né? Em relação ainda à formação de professores e, na verdade, de competências, né, exigidas para o psicólogo, não só em formação de professores, mas para o psicólogo de uma maneira geral, né, a gente tem como base, assim, na verdade, o sistema ele tem que ter um conjunto de competências que faz com que as pessoas e os psicólogos eles tenham um sistema de conhecimento útil, ele tem um mapa de ação, ele saiba como agir, né? Ele promove uma convivência e o trabalho humano, e ele construa e saiba construir, interpretar a realidade e dialogar com a sociedade. Então, uma formação de psicólogo ele deve atender a essas competências. Para isso, as novas diretrizes curriculares que não estão homologadas, elas estão escritas, né, mas ainda não foram aprovadas, precisam ser aprovadas, mas eu vou falar um pouquinho do que se pretende como competências, né, baseado na Declaração Internacional das Competências do Profissional de Psicologia de 2016. Né? Então, primeiro, atuar eticamente. Segundo, agir profissionalmente, e aí tem uma série de coisas lá, o que é agir profissionalmente, né? Relacionar-se com os clientes, relacionar-se com os usuários, né? Trabalhar respeitando a diversidade e mostrar competência cultural. Então, eu tenho que aprender a lidar com a diferença e ensinar as pessoas a lidar com isso, né? Ser capaz de refletir sobre o próprio trabalho, então rever as próprias práticas, se atualizar, se desenvolver, né? Aprender a aprender, né? Desaprender.
Estabelecer objetivos e metas pertinentes à sua atividade. Então, a todo momento, nesse questionamento diário, eu estabeleço novas metas, né? E estou sempre em processo de crescimento e desenvolvimento, questionando a própria prática, né? Ser capaz de realizar avaliação psicológica, ser capaz de realizar intervenção psicológica e psicossocial, e aí depois vocês vão ver o que é tudo isso, né? Comunicar-se de forma eficaz e apropriada, então seja escrita, oralmente, né? Então publicar a própria prática, fazer relatório, né? Produzir documentos científicos e atuar em equipes multidisciplinares. Então, assim, uma competência importante para o psicólogo é saber trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, trabalhar junto a outros profissionais, né? Então, na aula eu deixei alguns links lá para vocês desse material que eu mostrei aqui. Tem as referências também do material. E aí a gente discute um pouco melhor, tá bom? No mais, eu vou ficando por aqui, aí a gente se vê logo mais na aula, tá bom? Boa noite, um abraço e até lá.